Eu estou até curioso para ouvir o Caixinha, né? As perguntas que serão feitas, estou imaginando que serão várias com relação ao Neymar. Louco ele não é, né? Ele não é louco. Ele não é louco. É um treinador super competente, né? Mas, assim, é muito curioso. Você lembrou aqui. Neymar já teve esse processo da lesão no jogo contra o Bragantino. Na classificação contra o Bragantino. Então, assim, aí não é querer ser chato, a gente tem que analisar o que a gente tem em mãos. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva, tá? Mas, assim, Neymar teve uma semana para se recuperar. Uma rara semana? Quem é que tem isso no futebol brasileiro? Raríssima semana para se recuperar. Não existe. Aí, eu não sou preparador físico, eu não sou médico, eu não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, eu não sou nada disso, então não sei, não sei, mas a gente vai levantar algumas questões que elas têm que ser respondidas, evidentemente. É assim, o Neymar, de novo, ele tem todo o direito, assim como todos os outros jogadores têm direito de curtir a vida deles pessoal da forma como quiserem, contanto que respondam dentro de campo, isso não tem problema nenhum. Aí tem muita gente falando, e eu entendo, mas o Neymar foi pro Carnaval, certo? Eu acho isso... Se o Neymar está, de alguma forma, tem algum tipo de lesão, algum tipo de situação, onde ele pode ficar e se recuperar melhor, quem sabe, eu não sei também se daria tempo. Estou só levantando uma que eu acho uma ponderação muito válida, tá? Será que, de repente, se ele fica, ele não se resguardaria? Poderia se recuperar melhor, quem sabe jogar um segundo tempo dessa partida, abdicar ali, de repente, para poder se recuperar. Eu não estou dizendo também que ele foi para o Carnaval, agravou a lesão, piorou, ficou pulando. Não estou falando nada disso. Estou falando, se ele se dedicasse no período que seria a folga ali para se recuperar, será que teria resultado? Eu não sei, mas eu acho que isso precisa ser perguntado. Isso precisa ser perguntado. Tudo bem, perguntado precisa, mas acho que isso aí também é um pouco misturar as estações, porque... Não acho que é misturar, não. Acho que a pergunta é válida, acho que a pergunta é válida e acho que precisa ser respondida. Daí, se alguém chegar, não é assim, tá tudo bem. Não é uma crítica antecipada, é um questionamento que eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que é isso. Acho que precisa ser respondido. Não, eu acho que essa pergunta pode ser feita, não sei se é a pessoa que tem que responder sobre isso, que é treinador, né? Vai estar à disposição para entrevista, o treinador obviamente vai proteger o Neymar, vai proteger a comissão técnica do Santos, porque é o que o treinador deve fazer, concordando ele ou não com a ida do Neymar e de mais jogadores ao Carnaval. Sim, lembrando que ele tirou foto na praia com mais jogadores, sem dúvida, etc. Mas a questão é que você tem um lesionado ali envolvido. Eu estou apontando para o lesionado, que é o cara que poderia ter decidido esse jogo. Como o Garro decidiu. Eu prefiro confiar, eu perguntaria também, mas eu confio no departamento médico do Santos, de quem cuida da parte física do Neymar. Eu acho que se o Neymar precisasse trabalhar para não ir ao Carnaval para jogar esse jogo, ele faria isso. Eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Neymar, porque o Neymar ele é basicamente um... Não chega a ser influência, né? Porque é muito mais do que isso. Então o Neymar, tudo que ele faz precisa estar na rede social, né? Tudo que ele faz precisa aparecer. Então, como ele sempre aparece muito, nas horas que as coisas não funcionam, o aparecimento do Neymar ele é sempre negativo. Né? Então, nesse caso, Mas até agora tem sido super positivo. Sim, porque estava jogando. Ninguém aqui também omitiu atuações importantes dele. Porque, William... Tem sido muito melhor do que em outros... Como a gente previa, tem sido muito melhor do que em outros cantos do mundo. Eu tenho dois... Primeiro, se ele fosse para o Carnaval, quer dizer, ele foi para o Carnaval, e tivesse entrado hoje, e tivesse jogado, e tivesse ido bem, e o Santos tivesse ganhado, falar, olha, o Neymar foi tirar onda no Carnaval, depois está se divertindo em Itaquera, e não sei o que tal. É sempre um discurso muito pronto. E eu acredito muito no profissionalismo do Neymar, do dia a dia como jogador, porque ele sempre foi assim, durante a carreira. E aí tem uma segunda questão, que é muito do futebol atual, do momento santista. Vou só citar mais uma vez, para mim o Santos é um dos maiores clubes do mundo, da história do futebol. Quando você fala, você vai acabar a história do futebol hoje, você vai contar a história do futebol. Não dá para você contar a história dos maiores clubes do mundo sem colocar o Santos na história, não dá. Porém, o Santos, depois de muitos problemas financeiros, foi para a Série B, o Santos não perdeu tamanho, mas ele perdeu muita força. Então, eu não acredito que aconteceu. Se o Neymar negligenciou alguma espécie de recuperação para... ir para o Carnaval, o que eu não acredito, compensou a vinda dele até agora. William, mas é só responder a pergunta, então. Então responde. Mas eu acho que antes da pergunta, essa pergunta, uma outra pergunta tem sido respondida diariamente. Compensou muito, aliás.
o Neymar não estava preparado para jogar a quantidade de minutos que vem jogando. Esse é um outro ponto. Qualquer jogador que Esse é um outro ponto 70 importante no mundo. dias É parado. outro ponto importante. E depois de uma contusão, ele sofreu uma outra. Então, assim, era assustador ver o Neymar. Não, ele está preparado para 45, jogou 60. Está preparado para 60, jogou 90. Estourou todos os jogos. Eu acho que essa é a muito pergunta, cedo. não é o carnaval. Isso, Essa é a pergunta. Estava muito cedo. Tá, A mas pergunta é essa, e é nitidamente que ele é uma questão comercial também. Não é só é um jogador que... ele Até é importante, lá, ó, Calçado, minuto. desculpa, Isso é que tem a importante. tela aí. Vamos lá. Quer ver? Jogo contra o Botafogo, 45 minutos quando em se campo. esperava 30. Quando se esperava Sim. 30. Novo Horizontino, naquele calor, nossa, Imaginava que ele ia infernal, treinar e ser poupado. 75. Quando se esperava 45. Exato. Contra o Corinthians, 68. Quando se esperava 45 ainda. Contra o Água Santa, 85. Mais do que se esperava, é um jogo. Contra o Noroeste, 69. Contra a Inter de Limeira, o tempo todo, 69 vale destacar, o jogo estava ganho. estava ganho. Tá? 90, jogo todo. Contra o Bragantino, 76. E nesse jogo contra o Corinthians, que dessa lista toda era o mais importante, não foi utilizado. É bom que se diga... Gente, ninguém está mentindo, ninguém está pegando no pé nem nada. Este jogo era o jogo mais importante. Mas sem dúvida. É uma semifinal. Ponto sem final. dúvida. Isso não tem questionamento. Era o jogo mais importante. Fora que o Agora, Santos poderia ganhar os outros jogos sem o Neymar com mais facilidade do que poderia ganhar hoje do Corinthians e Itaquera. sem Alguns dúvida deles nenhuma. até nem Sem ganhou. dúvida nenhuma, tá? Então, para mim, são dois questionamentos. O Carnaval e este que você levantou muito bem. Essa é a da dosagem. Aí você fala, eu confio no departamento médico. Também confio. São 7 partidas ali. São 7, né? 7. Dimas, nosso Hoje editor-chefe, seria eu a não oitava. contei ali, acho que seria 7. oito, hein? Hoje seria oitavo. Acho que hoje Vamos seria contar. oitavo. Acho que é isso. Acho que é isso. O primeiro jogo foi dia 5 de fevereiro. 7. Então nós estamos falando com um período de quase um mês. Sim. Né? 9 de Porque março. fevereiro teve 28 dias, né? Então, um mês seria o 8º jogo. Isso, 8 jogos num mês significa que você joga quarto domingo, 2 vezes por semana. Quer dizer, um jogador no seu estado pleno, físico, ótimo, nesta sequência, gente, isso não é da minha cabeça, tá? Isso aí é de quem, Sim. né, da ciência do futebol. No 4º jogo, nesta sequência, você tem uma chance de lesão absurda. Ela aumenta exponencialmente de você ter lesão. Por quê? Porque você não recupera de um jogo para o outro 100%. Nesse ritmo, você não entra em campo 100%. Então eu jogo hoje, daqui 3 dias eu volto para campo. Eu não vou entrar 100% nesse jogo aqui. Eu não recuperei 100%. Aí eu jogo, aí eu vou para o outro. Eu já não recuperei desse aqui, eu não vou recuperar para o outro. Vai acumulando. E aí, quando se acumula, a tua chance de lesão, ela é... E aí é batata. Só que ele precisava estar em campo. Imagina todo o alvoroço, o barulho da volta, falar assim, agora eu preciso de 15 dias. Com 15 dias treinando, ele fica fora da metade desses jogos. Sim. Não sei como estaria o Santos, e também aí fica a expectativa, e é um retorno também comercial. Claro. Então, só que tem um preço. Então, mas também não precisava... O preço talvez tenha sido... Então, Mas que mas preço vamos lá. alto. Preço alto. Vou passar para você, Esse é Prof. o jogo. É o jogo, o preço é alto e ele poderia ter jogado com uma minutagem menor. William. A questão é, de novo, você confia no departamento médico do Santos? Acredito que sim. Confia no treinador do Santos? Acredito que sim. Só que quando vem o Neymar, É grande ou demais. seja lá quem, e fala, não, 45, não, eu quero jogar 60. Tô bem. Eu vou jogar 60, eu tô bem. Não, peraí, é para jogar 50? Não, hoje eu vou jogar 80. O Calçade falou que ele Quem jogou... é que chega e fala, calma, Neymar, Nenê, vamos dosar isso aqui para ter você lá na eles, frente? Porque é o seguinte, quando você fala, mas ele teve uma minutagem, ela foi dosada a minutagem. Não foi, sabe por quê? Porque é o seguinte, 50 era o máximo, talvez. E ele jogou o máximo. É isso que Você eu tô entendeu? falando, Ele já foi, passou. Sempre esticando ele a foi corda. no máximo Isso aí. ou superando o máximo. E- É isso. Cara, Fala, prof, já Não passo pra tem você, desculpa, não tem só o desculpa. número. Em algum dos dois lados vai ter que explicar. Eu também acho que tem que explicar Isso essa faltou. questão do Isso carnaval. faltou. Não é porque ele pulou o carnaval, é o tempo do carnaval que poderia ser utilizado para a recuperação de alguém que Esse é precisava meu se ponto. recuperar. Esse é meu ponto. Esse é um ponto. Mas vamos supor que dê uma explicação muito boa em relação ao carnaval. Aí tem que explicar por que essa planilha está tão desequilibrada. Porque o contrato inicial do rapaz, se a gente for levar o pé da letra o tempo que ele vai ficar aqui, o único título que ele poderia ganhar pelo Santos era o Paulista. É Certo? verdade, você tem razão. Como é que ele não entra um minuto sequer No jogo desse. num jogo desse contra o rival? Jogo que, inclusive, se não me engano, eu tenho quase certeza, o técnico do Santos só fez 4 alterações. Entrou o Reiser, entrou o Barreal, ele tirou o Bom Tempo,
Entrou Léo Godoy. São Godoy, quatro. exatamente. Ele O Godoy não que fez entrou, a- 3. Ele não E o fez David a Washington. quinta. E um jogo em que ficou muito claro que o que faltou ao Santos foi alguém como ele, né? Claro. Que a sopa que o Corinthians dá, em termos de chamar. O Santos hoje não teve um jogador que o Corinthians teve. O Garro decidiu o jogo numa bola, que poderia ser uma bola que o Neymar decidisse. O Neymar Essa foi a melhora diferença todo da mundo. partida. Quem está do lado dele fica melhor. Claro. Ele melhorou, inclusive, esse elenco que a gente falou hoje. Hoje o banco do Santos parecia melhor que o time. Tinha mais, proporcionalmente, Foi. você tinha mais gente que confiava no banco do que no time. Se não tivesse Neymar, teria negócio com o Roleiser? Será que ele iria para o Santos e não para o Botafogo? Fora outras negociações que o Santos fez Você para vê dar o um quanto time que o ao Thiago Neymar. Maia queria voltar para o Santos. Então, realmente, essa conta foi meio burra, porque no dia X, no dia, pela ausência, que tivesse jogado um pouco, que tivesse. Mas ficou muito ruim. Deve explicações, sim. Perguntar não ofende. E aí a gente volta para o Jorge Jesus, né? Ele não estava assim, ele não parecia uma grande bobagem quando o Neymar chegou. Porque, do jeito que o Jorge Jesus falou, parecia que ele não conseguiria andar. Aí ele chega jogando. Assim, peraí, qual é a verdade? Né? A verdade, na verdade, não era imediatamente, era no longo prazo. No longo prazo, sim, para o futebol brasileiro, né? 15 Longo dias, prazo 20 aqui dias, é né? uma semana e Futebol meia. brasileiro. Porque ele tem um problema muscular. E ele tinha jogado, eu olhei aqui rapidamente, em setembro de 2023, em novembro do ano passado, o mesmo número de jogos que ele jogou desde quando ele chegou ao Santos. Exato. É óbvio, tem uma sobrecarga Exato. de jogos. Porque, como disse o Calçade, E ele ficou um ano mais velho. não, e quando você treina, também. você adapta o seu treinamento à sua parte física. Você é testado fisicamente no treinamento, está sendo ali todo monitorado, sentiu, não sentiu, né, tirou lactato, né, usou GPS, toda aquela coisa, tal, e você pode dosar o treinamento. O jogo não tem dosagem, a não ser que seja um jogo muito fácil. Exatamente. Ou o cara tira o pé da bola e pense nele. Ou diminui o ritmo pensando nele. Não tem dosagem no jogo. Ou até se você dosar, ela não vai ser precisa, essa dosagem. O jogo tira de você, mais ou menos. E pra mim é muito claro que houve uma sobrecarga, que não é do carnaval, tá? E não se Então, dá. Berner, É o planejamento mas, Berner, pra deixa eu agora. voltar nessa história do carnaval, que acho que o professor entendeu o que eu estou falando. Não é porque o Neymar foi pular o carnaval com A, B, C, D, F, seja lá quem for, tá? Que agravou a lesão. Isso. A gente está falando do fato do Neymar não ir para o carnaval e ficar se recuperando. Quantos dias foram? 2 dias, certo? Foi a segunda e a terça, né? O Santos representou na quarta, se não me engano. Segunda e a terça. Se o cara ficasse se recuperando, se isso não ajudaria ao Neymar, de repente, tá, quem sabe, 45 minutos. Se o Neymar entrar hoje no segundo tempo do jogo, a história poderia ter sido outra. Até entendeu? psicologicamente. Exatamente. Voltar com ele. Animicamente, você volta com ele, pô, os jogadores que estão em volta. Veja a chegada dele, o quanto mexeu com os jogadores. Veja a chegada do Neymar, o quanto mexeu com o elenco no jogo seguinte contra o São Paulo na Vila. Não sim, vamos esquecer que ele- o primeiro tempo terminou 1-1. Exatamente. ele vê um jogo exatamente. diferente. Estava ele vivo acha. na disputa. Né? Acho que vale o questionamento, gente. Não é porque não podia brincar Não, o carnaval. a pergunta tem que ser feita. Isso é óbvio. E ninguém está E a dizendo que eu resposta sou, tem que eu sou ser carnaval, dada, mas né? assim. Não vai ser a resposta que você quer. Tem um não fato. vai ser. Não, Por eu exemplo, quero a vou verdade. falar uma coisa para então, você aqui. mas Vamos Quero lá. ser convencido. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos lá. Eu não sou o Neymar, longe disso. Mas assim, vamos supor, semana que vem, tem um monte de jogo da Libertadores, vai ter linha de passe todo dia. Ó, ótimo, beleza. Comecei a sentir minha voz. Era carnaval nesse final de semana. Você acha que eu vou pra cantar, gritar, espernear e tal? Eu vou arrebentar Aproveita mesmo. aquele tempo para fazer Vou gargarejo. aproveitar, me recuperar para quem sabe estar melhor, quem sabe estar à disposição para fazer os programas. E assim em qualquer outra profissão. Eu estou falando simplesmente isso. Questão, às vezes, da mentalidade da pessoa, do clube. Só que também tem uma outra situação que eu já falei aqui. Acho que, você citou, né? Sobre Neymar e o tamanho do Santos e tal, a situação toda do Santos. Momento do Santos. Momento do Santos. Não tamanho. Exato. Tamanho no momento. A força do Santos nesse momento, A força do como Santos nesse momento. no mercado, Você no deixou muito futebol. claro que é Sim. gigante, etc. Imagina, é isso. Mas a força do Santos hoje. Quem é que vai chegar e controlar a minutagem, e dizer não, e dizer para, e dizer não faz? Quem é que tem tamanho para fazer isso? Fisiologia, o técnico. Pois é, Todo mundo são junto essas ali. pessoas que deveriam. Elas conseguem fazer isso? Elas vão encarar mesmo, falar assim, olha, não faz isso, agora é assim, agora eu vou Elas te poupar, têm agora que vai no conseguir. banco, agora... Mas sabemos que é Deveriam, difícil. hierarquicamente, Tem que conseguir. sim, mas tem
não vou usar a palavra aqui, para fazer isso? Não, mas quem tem que fazer isso é o técnico. Perfeitamente. Vamos supor que, pós-jogo contra o Bragantino, alguém tivesse que falar, Neymar, o ideal é que você não vá se divertir, não vá ser feliz no Carnaval, porque tem mais chance de você jogar contra o Corinthians. Você está com problema muscular. O médico avaliou isso, os exames mostraram isso, estou dando exemplo, se isso aconteceu, né? Aí o fisioterapeuta, o médico, vai todo mundo e fala assim, olha, nós recomendamos que ele fique fazendo recuperação e que não saia de férias. Perfeito. Acabou aí o trabalho do médico. Acabou aí o trabalho da fisiologia, da fisioterapia. Não vai prender ninguém, não tem jeito. Acabou aí. Quem define, quem entra em campo, ainda é o treinador. Perfeito. Ainda é o técnico. Então, se o técnico... Estamos na mesma página. Se o técnico vê que o cara não se empenhou, esse tipo de coisa, o que o técnico faz? Ele tira o Neymar? Ele não tira o Neymar. Se o técnico está... É óbvio, Caixinha, com esse futebol, que o jogador está atuando mais do que deve. Vai falar, Neymar, é melhor você dosar, é melhor você jogar menos tempo, etc. Não, eu quero jogar, estou me sentindo bem, o Neymar e tal. Quem tem que segurar isso é o Caixinha. Claro, deveria ter feito E isso. quem tem que dar respaldo ao Caixinha é a diretoria. Claramente. Não dá para colocar isso na conta nem do médico, nem da fisiologia, nem do Neymar. Ele pode ter o desejo de querer jogar, Como ele o sempre treinador tem que frear. Não, isso é verdade, ele quer também o jogar Caixinha. todas. Isso é verdade. Isso não dá para Vivem reclamando que o jogador tira o pé da bola, não é o Neymar. Vivem reclamando que o jogador às vezes dá Miguel, não é o Neymar. Isso que o jogador não não dá quer para ganhar. discutir Não é o com Neymar. relação ao Neymar. Você gosta de Perfeito. Miguel, isso não é o Neymar. Perfeito. Isso não é o Neymar, tá? É verdade, isso é fato. Não é o Neymar, ele quer jogar. Só que alguém tem que frear. Alguém tem que chegar e frear. Quando a gente viu essa tela, eu fiquei pensando, isso não teve necessidade nenhuma. O Santos em nenhum momento esteve por um jogo para se classificar. Ao contrário, do clássico com o Corinthians para cá, só bons resultados. Então nem isso justificaria. Do clássico pra cá, o Santos tomou um gol. Então, Guilherme jogando bem. Foi um golaço de fora da área, inclusive. olha lá a sequência. Ó, tudo bem, ele estreia contra o Botafogo, fizeram até a piada que o time estava ganhando sem ele, depois tomou empate. Aquele William jogo... fez. Aquele jogo quente lá em Novo Horizonte, aí perde o clássico. Daí para frente, não haveria necessidade nenhuma do Neymar sequer entrar em campo em nenhum desses jogos, a não ser contra o Bragantino. Onde ele, inclusive, foi muito importante para a classificação. Exatamente. Se quisesse dar uma folga de 3 jogos seguidos ali para o Neymar, não poderia? Não 2, precisa. vai. Pega o jogo com o pode Noroeste ser, com a Mas Índia. é por aquela semana. conta que não bate, né, que não fecha, porque o contrato dele é curto, ele tem que... E ele está entrando em forma com a bola rolando. No futebol brasileiro não tem folga. Então, assim, é difícil tirar o cara que mexe com os companheiros, que mexe com o adversário, que mexe com a arbitragem. É difícil tirar. Só que o momento do Neymar é um momento para ser preservado. Eu Também acho não que sei- isso eu não também foi. não sei se teve uma questão ali, espero que não. Mas quando o Santos empata com o Botafogo, o Santos ficava com a classificação bem ameaçada. Logo no início. Logo no início, Só que depois bem ameaçada. teve E o sequência, jogo né? contra o Novo Horizontino era fundamental pontuar. Tudo bem, até aquele... Então, eu não sei se é olhar também, põe o Neymar aí contra o Novo Horizontino e tal, que o Santos consegue aquele pontinho e depois o Santos consegue as vitórias necessárias, né? Que classificam o Santos, inclusive, em primeiro do grupo. Mas o Santos chegou até a classificação ameaçada. Eu acho que mesmo sem o Neymar, com essa minutagem toda, ou em algum jogo tirando o Neymar ali, acho que o Santos conseguiria classificar. Eu não sei se jogaram com Provável. esse peso, né? Não, vamos aproveitar que o Neymar tá aí, vamos garantir essa classificação. Não sei. Do Água Santa para cá, sim. Agora, o Marra falou, é difícil tirar o Neymar. Eu acho que mais difícil do que tirar o Neymar é não escalar o Neymar sequer por 1 minuto no jogo que mais interessou de tudo isso aí. Quando sai a escalação do Santos Aos sem o Neymar... 81, o Zé Evaldo foi expulso. Então, Foi. o jogo mudou ali. Foi. Ficou mais fácil para o Corinthians, porque era um jogador a mais com o placar em vantagem, então ficou mais fácil chegar. E ali ficou na cara que o Neymar não ia entrar. Exatamente. Exatamente. Se aos 81, você não vai. Se o Neymar pode entrar no jogo, você não vai colocar faltando 15 9. minutos. Você coloca 20, 25. Pelo menos Então, 25. assim, não tinha condição. Ele ficou no banco apenas Exato. porque era importante ficar no banco e não lá em cima. Talvez até para o grupo de atletas que estava em campo. Talvez seja melhor ali para ele no banco, mas ele não tinha condição de jogar. Isso estava claro. Certeza. A Vitória Leite fez uma entrada na Vila do Santos, CT do Santos, estava aberto, todo mundo treinando, tal, uma questão mais um físico. E durante a semana no Sport Center, eu estava no Sport Center sexta-feira.
Cadê o Neymar? O Neymar tá no ginásio e tal. É natural. Jogadores, é natural, às vezes, você trabalhar diferente. Você fortalecimento muscular e tal. Quer dizer, ele não estava treinando com o resto do time. Ele estava numa outra situação. Talvez estivesse fazendo até tratamento, né? Não um treinamento de fortalecimento muscular, já que o problema era muscular. Tem muita gente sentindo questão muscular. Sim. Esse início de ano é o período mais quente. Sim. E está quente, né? Sim. Tem muito calor, os gramados são horrorosos. Sim. Às vezes você tem água demais, às vezes o gramado tem água de menos, às vezes a grama está desse tamanho. Às vezes sintético. Então é o seguinte, a situação no início do ano, ela é a pior possível para o jogador, para qualquer jogador. Para quem está parado nos últimos 2 anos, então eu vejo que deveria ter existido aí um cuidado maior. Sim. Inclusive, falei isso Caixinha durante a semana. Agora, Vamos lá. Vamos nessa? Caixinha. Bem, o Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas levou a que não tivesse podido ter participação. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo. Eu acho que nós fomos uma equipa que teve que ir sempre atrás do jogo, mas mostrou sempre uma personalidade muito forte para ir atrás do jogo em qualquer circunstância. Acho que mais uma vez fizemos uma grande primeira parte. No segundo tempo, depois do 2-1, com as alterações que foram feitas, a equipa voltou a dar uma resposta muito positiva e depois já foi muito mais do que com o coração do que com a cabeça após a expulsão, onde tentámos arriscar tudo, mas era muito difícil poder ligar o jogo e chegar por fora e colocar a bola na área, que era aquilo que nós pretendíamos nesse momento. Há que reforçar muito aquilo que esta equipa tem vindo a fazer, essencialmente nestes últimos 25 dias, porque foi precisamente há 25 dias que nós jogámos aqui contra este mesmo Corinthians, em circunstâncias totalmente diferentes, e hoje a equipa mostrou aquilo que é a sua identidade competitiva em termos de querer jogar o nosso jogo, independentemente, com todo o respeito do adversário que tem pela frente. Vamos tristes porque queríamos disputar esta final, queríamos passar esta última barreira para poder disputar um título. Infelizmente isso não aconteceu, mas estamos seguros que esta equipa vai continuar a crescer, vai continuar a jogar muito bom futebol e vai continuar a deixar orgulhosos a nós mesmos, bem como todos aqueles que têm o Santos como equipa que acompanham, como equipa que amam e que têm como equipa que apoiam em todos os momentos. Professor, desculpa, só para ficar claro, o Neymar tinha um problema simples que se agravou ou ele foi preservado para não piorar esse problema e, de repente, não se apresentar à seleção brasileira? Esse é o desconforto, é isso mesmo que quero dizer. Um desconforto que não permite ter a sua participação no jogo e nada mais para além disso. Caixinha, agora falando sobre o jogo, suas escolhas, principalmente a do Tassiano na vaga do Neymar. Quando você ficou sabendo que não contaria com o jogador, você optou pelo Tassiano, tendo outros jogadores de características mais semelhantes à do Neymar. Então eu queria te perguntar sobre isso. E também sobre escolhas de segundo tempo, mudanças que você conseguiu fazer ali. O Santos conseguiu o empate no final do primeiro tempo. Tinha ali um momento melhor, mas depois, no segundo tempo, não conseguiu segurar essa vantagem. Sim, eu entendo perfeitamente que esteja a falar do Rolaiser. O Rolaiser, eu tive a oportunidade de falar com ele e também com o Tassiano, porque ele chega também estando numa grande equipa como é o Benfica, mas não teve também muitos minutos. E se viu-se que, por exemplo, no último jogo que ele entrou, lhe faltava esse ritmo que não lhe permitia ter essa dinâmica. Então, precisamente por isso, e coincido totalmente em termos das características mais similares, mas ele não tinha ainda condição, ainda não tem ritmo para poder iniciar um jogo, e um jogo desta natureza e envergadura. O Tassiano tem vindo a fazer sempre muito bem.
tem vindo a fazer bem quando joga a titular, tem vindo a fazer bem quando entra no jogo, tem vindo a trabalhar de uma forma muito árdua quando treina todos os dias, e nós entendemos que poderia ser uma boa opção. Nós começámos a jogar com a nossa dinâmica habitual, em termos daquilo que era a construção perante este adversário. Nós queríamos construir em 2+3. Esse 2+3 permitiria que os interiores deles ficassem um pouco mais confusos em termos daquilo que eram as suas referências de pressão, e com isso nós pudéssemos ter a capacidade de jogar quer por dentro, quer por fora. Para mim, jogar contra esta equipa quer dizer que temos que jogar muito na variação do centro de jogo, obrigá-los a fazer muito esses movimentos de um lado para o outro. Foi isso que conseguimos fazer no primeiro tempo, quando nos apossámos da bola e quando fomos praticamente donos de todo o meio campo de ataque. E defensivamente o que nós fizemos foi quase emparelhar ou espelhar a equipa em termos de uma mesma estrutura que o adversário estava a apresentar no 4-4-2 em Lausanne. A equipa cresceu, a equipa respondeu muito bem com isso, conseguiu encontrar muitos espaços para se associar, conseguiu chegar por dentro, conseguiu encontrar os espaços para chegar por fora e encontrou muito bem, penso com todo o mérito, esse golo do empate. Não voltámos a entrar tão bem, penso que os períodos iniciais, quer do primeiro, quer do segundo tempo, foram aqueles onde a equipa não se encontrou tão bem, não teve tão forte, não teve tão coesa, mas teve sempre aquele caráter de reagir, de ir atrás do prejuízo, de ir atrás do resultado, e reagiu também muito bem àquilo que foi a situação do segundo golo, mais uma vez levando o adversário a jogar perto da sua área, com a equipa a jogar bem por dentro, jogar bem por fora, e a ter algumas situações até de finalização similares àquilo que foi o golo que ditou o desfecho desta eliminatória. Então, como lhe digo, a equipa tem crescido muito, vinhamos com uma expectativa muito grande de ultrapassar esta última barreira para podermos disputar um título. Não foi assim o desfecho final, não foi assim a história final, mas vamos seguramente continuar muito fortes e enfrentar e preparar-nos para aquilo que temos já no final do mês, que será o início brasileirão. Caixinha. Bom, tá aí o Caixinha. Queria falar um pouquinho mais aqui do Corinthians, que está na final, tem a Libertadores esse final de semana, esse meio de semana, você vai ver aqui com a gente. Mas Bertozzi mandou uma matéria aqui para nós, do Globo, do Diogo Dantas. Todo mundo recebeu aí, né? Uhum. Convocação de Neymar se deu com planejamento de que o atacante seria poupado pelo Santos. Tô passando aqui uma matéria do Diogo Dantas do Globo. Tá? De hoje? Oi? De hoje, matéria? Dia Sim, 9/3 aqui, ó. O que ele diz é o seguinte... Inclusive, entrou agora, 21h01, há 20 minutos. Ao convocar, a comissão já sabia do problema muscular e que ele seria poupado. A ausência de Neymar do time do Santos no jogo deste domingo diante do Corinthians fazia parte do planejamento, que foi dividido também com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Antes da convocação de quinta, como disse o Calçade, né? O Departamento Médico da CBF já sabia que o craque seria preservado da semifinal do Paulista, pois tinha sentido um problema muscular. Tá? Bom, então a entrevista do Caixinha tem lógica. Quando ele fala em desconforto muscular, eu já ia falar, opa, ninguém fica fora de um jogo decisivo por um desconforto muscular. Você tem uma lesão, você está machucado. Quando o Diogo Dantas traz essa reportagem e o Caixinha fala, foi um desconforto muscular, as coisas se encaixam. Porque Agora. poupado para quê? Esse é o jogo mais importante do Santos. Aí nós entramos de novo no que é um dos maiores times da história do futebol e a força dele, depois de ser minado por não sei quantas gestões ruins, né? Porque o Neymar, se ele tinha condições, ele precisava jogar. Talvez a palavra seja outra, né? O desconforto pode parecer uma coisa leve. Leve, e às vezes Hoje, os grandes times do futebol, como o Santos, quando um jogador do tamanho do Neymar e qualquer outro jogador tem um problema que possa ser chamado de desconforto, você faz um exame. Não é apenas, não. Como é que você está? Eu tô com desconforto, vou ficar parado aí. Não é assim. Você faz exame. Sim. Você faz o exame e você vê o que é o desconforto. Isso. Se ele não foi para campo, é que o desconforto poderia virar
Uma lesão. E aí uma ausência na seleção. Exatamente. É isso. Né? Me parece menos dramático que O desconforto é uma maneira bonitinha de... Só uma... Quer dizer que saímos do suposto carnaval para chegarmos à seleção brasileira, é isso? Então, não, só uma coisa que eu acho que fica claro pela matéria, para a gente poder falar do Corinthians aqui, mas assim, só uma coisa sobre a matéria, assim, não interprete, eu pelo menos não interpretei assim, não é que o Neymar foi preservado hoje para poder jogar com a seleção brasileira. Não, a informação que eles tinham na quinta-feira é que o Neymar já seria preservado independentemente de seleção brasileira. a seleção já sabia que A seleção tinha já sabia que tinha o desconforto, exatamente. lesão. Ele foi chamado com a seleção... Porque é o seguinte, a seleção Sabendo sabe que tem um tudo tá rolando. desconforto. Exatamente. Ele tem Só isso. um desconforto, não será utilizado, então vou convocar. É isso. E aí, exatamente. vamos ver. Não é que, olha, nós vamos convocar, então poupa aí. Não. Foi isso. Vamos não é ver isso que a matéria está próximo da falando. Que convocação. fique bem claro. Perfeito. Que fique bem Na claro. data da apresentação, tá o desconforto ainda. Ou dá para jogar, porque se não der para jogar, não vai. Aí volta outro jogador no lugar dele. Mas a ordem eu acho que não altera, porque, quer dizer, então só convoca se ele for poupado, então foi prometido à seleção brasileira que ele vai ser poupado. Não. Eu não vejo dessa forma. poderia gravar, então... Eu me sinto na obrigação de falar aqui o que está passando pela cabeça do torcedor do Santos. Dane-se a seleção brasileira. Pode falar. Claro. Porque o Santos tem o jogo principal dele, gente do céu. Está claro que numa dividida o Santos foi considerado menos importante que a seleção brasileira, que os jogos da seleção tem mais, brasileira. viu, Tá claro Zé? que ele não tinha condição de jogo. Se ele passar os próximos, o tal desconforto, gerar um pouco mais de... Ele tem que tratar isso. Sim. Se ele ficar parado mais um tempo, ele vai chegar na seleção com um período inativo de 10, 15 dias. Porque o Santos não joga mais agora. Não é a apresentação dia 17, segunda-feira. É na outra semana que começa a data FIFA. Decepcionante. Bom, Vamos ver esta semana. Decepcionante a não escalação, decepcionante a não entrada. Eu acho que seria mais honesto. Se não vai jogar, não bota uniforme.